Turismo em Foco, com Bayard Boiteux, direção Fernando da Costa Machado. Hoje vamos falar sobre turismo cultural. Na realidade, os bens culturais de uma localidade apresentam uma importância muito grande na comercialização do produto turístico. Sobretudo, quando eles têm como objetivo mudar um pouco a percepção que o turista tem de uma cidade. É só pensar no Rio de Janeiro. O senso comum pensa que o Rio de Janeiro é um grande paraíso natural, cheio de praias e cheio de verde. Sem dúvida alguma, o verde, as praias e os parques fazem parte de uma visão positiva, de uma vibração positiva da cidade maravilhosa. Mas nós temos que pensar que a cidade maravilhosa também é um conjunto de atrativos culturais. Que o estado do Rio de Janeiro, em última instância, é um conjunto de atrativos culturais. E para aumentar a permanência do turista numa cidade, nós temos que conjugar os atrativos naturais com os atrativos culturais. É pensar, por exemplo, nas inúmeras igrejas que a cidade do Rio de Janeiro tem e que poderiam estar abertas para visitação pública com uma infraestrutura turística real. Quer dizer, nós deveríamos encontrar em cada uma dessas igrejas um receptivo, alguém que pudesse dar informações, alguém na realidade que vendesse souvenirs daqueles locais, o que normalmente não acontece. A gente chega lá, visita a igreja, obtém normalmente raríssimas informações sobre a igreja, ou a gente, na realidade, quando se desloca para um desses templos religiosos, leva alguma informação prévia. As igrejas podem encontrar na atividade turística uma forma de sobrevivência, uma outra forma de receita também. E eu não falo apenas nas igrejas católicas, eu falo na realidade nos templos budistas, nas igrejas positivistas, nas igrejas evangélicas. Todos os templos religiosos podem, sem dúvida alguma, representar uma importante colaboração para o turismo, se estiverem bem estruturados para receber os turistas e, sobretudo, se interagirem com os prestadores de serviços turísticos. Não é possível que as igrejas estejam constantemente fechadas, que tenham horários absurdos de abertura que não condizem com aqueles das visitações turísticas. Então, é preciso que o turismo se aproxime um pouco do setor de cultura, para saber qual é o melhor horário para visitar uma igreja, o que o turista, na realidade, pretende encontrar quando visita um templo religioso, e que tipo de informação é crucial que esteja presente naquele templo quando o turista o visita por conta própria, que é também, como todos sabem, uma tendência moderna. Cada vez que a gente sai do local onde a gente mora, a gente está vivendo uma experiência cultural. Quando a gente se desloca para uma outra cidade, quando a gente se desloca para um outro país, a gente vai viver uma realidade diferente daquela em que nós estamos. Por isso, algumas pessoas gostam de se hospedar na casa de famílias e não na casa de hotéis. Preferem se hospedar na casa da população anfitriã, para que elas possam realmente vivenciar aquela cidade como se elas fossem um nativo. Existem outras empresas que oferecem produtos específicos voltados para a realidade cultural, como é, por exemplo, a Bia Local, uma empresa que resolveu inovar e apresentar produtos todos voltados para uma realidade, vamos dizer, mais carioca. Como você ir num baile funk, como você visitar uma comunidade numa moto, ou como até, na realidade, você poder assistir no Maracanã, junto com os cariocas, uma partida de futebol. Aliás, tem uma coisa esquisitíssima agora. A FIFA não quer mais que as pessoas tenham... Aliás, não é a FIFA, desculpe aqui o termo, foi um equívoco meu. A empresa, na realidade, que está tomando conta do Maracanã, quer mudar um pouco o comportamento da torcida. Parece que as pessoas não vão poder mais, na realidade, emitir a sua alegria em pé, gritando, com bandeiras, enfim. Isso eu vou dizer para vocês, é uma coisa que vai fazer com que a experiência cultural do Maracanã, da arquibancada, que era para o turista uma experiência única, mude um pouco o foco
Ele não vai querer assistir um jogo de futebol como se ele estivesse na Europa ou como se ele estivesse nos Estados Unidos, né? Ele quer assistir um jogo dentro de uma nova visão, que era a visão de um carioca, em que você chega lá no jogo de futebol, você agarra a pessoa que está ao seu lado, você beija, você abraça, você curte com ela, e quando acaba o jogo, cada um vai para o seu lado. O atrativo cultural, ele é o plus que a localidade oferece. E o atrativo cultural está baseado, sem dúvida alguma, na população que mora naquela localidade. O turista, quando ele quer vivenciar, sem dúvida alguma, uma cidade, ele tem que ir para os locais que são frequentados pela população. Eu vejo uma série de turistas que perguntam assim: qual é o point onde os cariocas vão à praia? Qual é o point onde os cariocas saem para beber? Porque é ali que eles vão encontrar a alma da cidade. Eles não vão encontrar a alma da cidade indo em locais que só recebem turistas, que foram feitos para turistas, espetáculos para turistas, gastronomia para turista, loja para turista. Não, não é isso que é o turismo. O turismo só acontece quando aquele consumidor nacional ou internacional tem contato efetivo com a população anfitriã. E você tem que aumentar a permanência do turista mostrando um pouco mais da nossa cidade, permitindo, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que ele conheça os centros culturais. Uma francesa, minha amiga, uma professora, passou aqui 2 meses e ficou encantada com a quantidade de centros culturais que o Rio de Janeiro tem, ligados normalmente a empresas que oferecem uma série de atividades gratuitas, como exposições, como na realidade bibliotecas, inclusive como locais para que você possa comer, para que você possa na realidade se divertir, para que você possa simplesmente passear. O Brasil é muito rico em experiências culturais e atrativos culturais. Nós não vivemos só da natureza. Ninguém vem aqui só para ir à praia. Até porque praia, na realidade, é uma coisa que muitos outros países têm e que concorrem conosco, porque às vezes as praias são muito mais bonitas. Então a gente tem que mostrar essa vertente cultural, também através de manifestações culturais. Quer dizer, trazer o turista para cá para que ele possa participar do carnaval e mostrar a ele, por exemplo, que o carnaval é totalmente diferente dependendo do local onde ele se realiza no Brasil. O Carnaval dos Bonecos de Olinda, o Carnaval da Avenida dos Desfiles do Rio de Janeiro, o Carnaval de Rua de Salvador, os próprios blocos da cidade do Rio de Janeiro. Então, essas manifestações culturais também são uma forma de entreter o consumidor turístico, de mostrar a ele uma outra faceta do nosso produto. Vocês sabem, eu me lembro, logo quando eu comecei a trabalhar com promoção internacional, cada vez que nós íamos para um grande evento internacional, a gente levava uma mini escola de samba. E era sempre isso, as pessoas adoravam, porque era samba, samba, samba. Isso foi mudando, eu devo confessar a vocês. Hoje, muitas vezes, nós podemos promover a cidade do Rio de Janeiro através da música clássica, levando, por exemplo, um grupo de música clássica para se apresentar num grande evento internacional, levando uma soprano, enfim, levando um grupo efetivamente que vai mostrar uma outra vertente do Rio de Janeiro. A vertente do teatro municipal, com seus balés, com as suas óperas, com as suas apresentações clássicas, não é? Para que o consumidor tenha uma visão de que o Rio de Janeiro é um conjunto de produtos e que esses produtos permitem a ele uma escolha quando ele estiver aqui. Vou contar para vocês uma experiência cultural que eu acabei de vivenciar numa fazenda aqui perto da cidade do Rio de Janeiro, em Vassouras, chamada Fazenda São Luís da Boa Sorte, em que a proprietária resolveu retirar o acervo da fazenda, que ela restaurou nos últimos 10 anos. A fazenda é lindíssima, se você tiver a oportunidade de conhecer, vá. Ela fica a 2h30 da cidade do Rio de Janeiro, e ela está aberta para visitação pública. Mas a proprietária Liliana Rodrigues resolveu fazer um evento chamado Casa Real. Ela convidou um grupo de arquitetos e eles redecoraram a casa com mobiliário dos séculos XVIII e XIX, no interior do estado, em plena Vassouras. Um evento voltado, na realidade, para a cidade de Vassouras, para o estado como um todo, mas que pode também captar uma série de consumidores internacionais que se interessem por esse tipo de produto. A visita às fazendas do ciclo do café. Só que essas fazendas precisam entender que elas não podem trabalhar sozinhas.
que elas não são individuais. Elas não podem ter, na realidade, no bojo da sua comercialização, um sentido de individualismo. Elas têm que se associar às demais para que elas possam fortalecer o produto. Foram algumas considerações que eu teci. O turismo cultural é muito mais do que isso, eu devo confessar para vocês. Mas eu vou falar novamente sobre turismo cultural. Hoje eu comecei com algumas pequenas considerações, mas eu espero numa próxima oportunidade, vamos dizer, aproveitar para melhorar um pouco a sua percepção sobre o importante segmento da atividade turística. Muito obrigado e até a próxima vez.